Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Hélio José. Ele fala aqui como líder da bancada do Distrito Federal e traz para nós, que somos aqui do DF, notícias sobre verbas do orçamento, expectativas para que investimentos públicos sejam feitos na região. Então, se você é daqui ou se interessa pela gente aqui do DF, eu convido você a acompanhar essa conversa agora. Grata pela sua presença, senador. Muito obrigado, Tânia. Temos aí pelo menos 3 emendas que a gente sabe que estão asseguradas. Isso. Seja porque impositivas, 2, seja uma porque prioritária. Perfeito. As outras das quais o senhor falará são só indicativas, né? Perfeito. Então vamos começar pelas verbas que estão garantidas e para qual setor. Perfeito. Tânia, primeiro eu queria agradecer você e a TV Senado, dizer que fui eleito nesse pequeno período de mandato de titular de senador da República pela segunda vez como coordenador da bancada do Distrito Federal. Eu fui coordenador dos 3 senadores e dos 8 deputados em 2015 e membro também da Comissão Mista do Orçamento. Esse ano, novamente, eu fui eleito pelos senadores e pelos deputados como coordenador da bancada no período que vai de maio de 2017 a maio de 2018. E procurei, como coordenador da bancada, ouvir todos os parlamentares, toda a sociedade de Brasília, para construirmos as melhores emendas orçamentárias para atender o interesse da população do Distrito Federal. Pra você ter uma ideia, Tânia, nós realizamos 7 audiências públicas, utilizamos 6 descentralizadas, Ceilândia, Planaltina, Taguatinga, Gama, Paranoá e também uma aqui no Interleste Brasília, para poder pegar todo o público de Brasília. Uma geral aqui no Senado Federal. Fizemos sem número de reunião com os parlamentares para chegarmos a essas importantes emendas do orçamento, impositivas, igual você colocou, ou seja, emendas carimbadas, ou seja, que o governo é obrigado a realizar e prioritária. Portanto, as emendas impositivas. Nós privilegiamos, Tânia, nesse ínterim, a principal crise que nós temos no Distrito Federal, que é exatamente a questão da segurança pública, que hoje amedronta todo o nosso povo, que muitas vezes tem medo de sair de casa, deixa de ir passear, ou ir num barzinho, ou ir numa festinha, com medo de ser atacado, com medo de ser violentado. Então, dessa forma, dessa feita, nós colocamos de forma impositiva 112 milhões de reais para a segurança pública, distribuído da seguinte forma: 62 milhões de reais para a construção do novo prédio, da nova sede do Instituto Médico Legal do Distrito Federal, que era o maior pleito da Polícia Civil do Distrito Federal. Que eu não sei se você sabe, Tânia, mas o IML, o maior cliente do IML são os vivos. 90% do atendimento do IML é para vivos, para exame de corpo e delito. E 10% para mortos, né? Certo. E o que acontece? Hoje a sede do IML é uma sede acanhada, pequenininha, que não tem condição de fazer. Quando o IML ia fazer uma perícia, como naquele acidente de avião de São Paulo, os corpos teve que ficar todos espalhados no pátio, uma vergonha, porque o IML de Brasília é um dos maiores IML do Brasil. Quando uma pessoa estuprada é levada para fazer um exame de corpo e delito, o estuprador e a vítima ficam no mesmo recinto. Então o IML não tinha condições de funcionar. Por isso a bancada resolveu colocar esses 62 milhões de reais para construir o IML. Além disso, a bancada definiu a colocação de 50 milhões de reais para equipar a Polícia Militar do Distrito Federal. Uma das melhores polícias do Brasil, a PMDF. Nós definimos que a maior cidade de Brasília, que é Ceilândia, tem o seu 8º batalhão construído. Colocamos lá 20 milhões de reais de forma impositiva para a construção do 8º batalhão da Polícia Militar. Concluímos também colocando 20 milhões de reais para a construção do batalhão da Polícia Militar da Estrutural. Você sabe o tanto que a população da Estrutural é vítima da falta de segurança, e nós definimos como prioritário atender a Vila Estrutural, além de cuidar também da nossa zona rural. Você sabe como que sofre o nosso povo que mora em chácaras, que mora em condomínios,
com a falta de policiamento. Para isso, colocamos 10 milhões de reais em positivo para construir o batalhão rural e o estande de treinamento, o estande de tiro da Polícia Militar, que serão os dois construídos no mesmo recinto lá em Braslândia, complementando uma das maiores cidades rurais de Brasília, que é a cidade de Braslândia. Além disso, a bancada do Distrito Federal, coordenada por mim, teve também a atenção especial com a educação. Você já deve ter ouvido falar no IFB, Instituto Federal de Brasília, que é uma universidade que tem 10 cidades de Brasília, que abriga estudantes que não podem estudar, que não conseguem passar na UNB e que também, ou que preferem não ir para a UNB e que não conseguem pagar uma faculdade particular. O IFB em Brasília abriga por volta de 30 mil estudantes e estava correndo um risco distribuído em 10 cidades brasileiras. E estava correndo um risco de fechar as portas por falta de recurso financeiro. E a nossa bancada colocou de forma prioritária 45 milhões de reais para garantir o funcionamento do Instituto Federal de Brasília. Além disso, tivemos mais 13 emendas indicativas, como uma emenda de 113 milhões de reais de custeio para a saúde. Nós sabemos que Brasília vive um caos na saúde, onde ninguém consegue ser atendido de forma adequada, por exemplo, em um hospital. Atendemos, por exemplo, a Universidade de Brasília, com 2 emendas importantes, uma de 20 milhões para colocar energia solar no Minhocão e dar economia para que a Universidade de Brasília possa funcionar de forma correta, e outra de cerca de 45 milhões para a Faculdade de Saúde de Brasília e seus laboratórios poderem funcionar de forma adequada. E assim por diante foram distribuídas 13 emendas indicativas que também o governo pode, junto com o empenho da bancada, poder colocar para as várias áreas aqui do Distrito Federal. Senador, e a questão hídrica no DF, ela foi pensada também? Ela vai ser contemplada com emendas? Sim, a questão hídrica do Distrito Federal é uma calamidade. E nós lamentamos que o governo do Distrito Federal não veio até a bancada discutir da forma correta essa questão hídrica, tá certo? Porque o governo do Distrito Federal encaminhou quais eram as 15 prioridades deles. Hora nenhuma colocou-se nada com relação à crise hídrica, com relação a essa questão que afronta todos nós, os moradores do Distrito Federal. Porque o que precisa ser feito, Tânia, é o governo executar a ligação de Corumbá 3 através da adutora a Brasília para acabar de uma vez por toda com esse racionamento que nos incomoda a todos nós. Na minha casa mesmo, que moro aqui no condomínio Villages, nós temos ficado até 2 dias sem água por semana, um caos completo que toda a população do Distrito Federal vem vivendo por falta de gestão, por falta de responsabilidade desse governo do Distrito Federal, que não executa uma obra estruturante, que é essa adutora, que existe dinheiro, tanto do estado de Goiás, quanto já colocado anteriormente para o Brasília no orçamento para fazer, e fica fazendo obras que não atende a questão, tipo aqueles 50 milhões de reais que foi gasto para captar água do Lago Paranoá, pondo em risco Brasília, pondo em risco todos nós, porque todos nós sabemos que sem o Lago do Paranoá perene, nós podemos passar um sério risco para o Distrito Federal, para todos os nossos filhos e por toda a nossa vida, para quem convive aqui. E esse governo preferiu desperdiçar numa situação provisória 50 milhões de reais nessa adutora provisória do Lago Paranoá, ao invés de jogar esse dinheiro para agilizar a interligação da adutora de Corumbá a Brasília, para de uma vez por todas pôr fim ao martírio de todos os habitantes de Brasília. Eu quero dizer para você, como coordenador da bancada federal de Brasília, se o governo tivesse chegado aqui, precisamos de tantos milhões para essa questão da crise hídrica, todos os parlamentares, por unanimidade, atenderiam ao governo, porque esse é o interesse de todo parlamentar, resolver esse martírio de cada popular da cidade nossa, de Brasília e das várias cidades aqui que circunda o Distrito Federal. Agora, senador, está acabando o nosso tempo, né? E
Não vai dar mais para perguntar muita coisa. De qualquer forma, queria agradecer as emendas. As duas impositivas e a prioritária, essas com certeza serão destinadas. As indicativas que o senhor apresentou na sequência, essas dependem da execução do orçamento, não é isso? Da execução do orçamento, do trabalho de gestão da bancada e da sociedade também de nos ajudar a encaminhar essas emendas. Além, só para o pessoal entender, só para encerrar, além das emendas de bancada, cada parlamentar, na última sexta-feira, apresentou suas emendas individuais. Ah, tá. Eu mesmo apresentei minhas emendas individuais. 7,5 milhões para a saúde e 7,5 milhões distribuída para a cultura, distribuída para o lazer, distribuída para a educação, distribuída para uma série de questões do serviço social. Que compõe a qualidade de vida no DF. Que compõe a qualidade de vida no Distrito Federal, ok? Senadora, agradeço sua presença aqui conosco. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima!